Segunda parte. Não é conveniente fazer marcas no corpo. O texto em apreço se encontra em Levítico capítulo 19, versículo 28. Fazer marcas, mutilar ou desprezar o corpo, nega a sua origem divina. Fazer marcas na carne como expressão de verdade, fazer marca na carne como expressão de vaidade, rebeldia ou moda, é esquecer que o corpo é templo e não vitrine. Na sociedade atual, a cultura incentiva a adoração ao corpo, seja pela estética, seja por símbolo que expressam independência de Deus, mas o cristão é chamado a glorificar a Deus no corpo e não seguir as tendências do mundo. Devemos cuidar do corpo com equilíbrio, sem idolatrá-lo ou profaná-lo. As marcas no corpo e a idolatria espiritual. Pelos mortos não dareis golpe na vossa carne. Levítico 19, 28. As marcas físicas no contexto bíblico estavam ligadas aos ritos fúnebres e adorações a ídolos, a deuses, na linguagem bíblica, a demônios. Toda tatuagem, piercing ou automutilação tem uma raiz simbólica ou espiritual, mesmo quando o mundo apresenta como modinha, como algo que não tem problema. Portanto, hoje muitos fazem marcas no corpo sem perceber que estão reproduzindo práticas demoníacas, práticas espiritualmente perigosas que abrem brechas para o engano e o domínio demoníaco. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, como está escrito em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Cada marca exterior comunica algo interior. O crente não precisa de símbolos para expressar sua fé. Cada marca exterior comunica algo interior. Porém, o crente não precisa de símbolos para expressar sua fé. O selo verdadeiro é o Espírito Santo, conforme está escrito na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A marca do cristão é a santidade, não o símbolo. Santidade, pureza do corpo, da alma e do espírito. Como já falamos, já citamos aqui, repito, a supracitada referência do capítulo 7, versículo 1 da 1ª carta aos Coríntios: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. De toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A pureza cristã não é apenas espiritual, mas também física. Nós não podemos falar uma mensagem de forma verbal e o nosso corpo passar outro tipo de mensagem. Nós temos que ser por entregue, ter uma vida íntegra, ter uma vida de integralidade, de entrega total a Deus. Porque nós temos que ter uma pureza não apenas espiritual, mas também física. O corpo reflete o que domina o nosso coração. A Bíblia nos ensina que devemos conservar o corpo em santificação e honra ao nosso Deus, como está escrito em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Quando o homem se afasta de Deus, passa a usar o corpo para cultuar a si mesmo e aos demônios. Em Romanos capítulo 12, em Romanos capítulo 2, capítulo 1, versículo 25, está escrito: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, ou seja, adoraram a criatura, não ao Criador. Devemos evitar práticas que desonram o corpo, como tatuagem, piercing, automutilações, lembrando que a verdadeira beleza está
na obediência. Quem é de Cristo não precisa seguir o padrão do mundo, pois carrega em si o reflexo do nosso Salvador. Já temos a marca de Cristo, e a marca de Cristo muitas vezes não vem só no corpo, mas ela vem também em atitude de humildade, de mansidão, de santificação, de separado para Deus, cheio do Espírito Santo, porta-voz de Deus, cooperadores de Cristo, obreiros de Deus, seara do Senhor, santuário do Espírito Santo. Essas são a marca de Cristo, e nós expressamos isso no trato, na pureza, no falar com mansidão, no agir com entendimento, no viver com simplicidade, deixando que Cristo apareça através de nós. Portanto, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, como está em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, o equilíbrio cristão na mordomia do corpo. O cristão maduro entende que liberdade não é licença para fazer tudo. O corpo deve ser usado com sabedoria, como instrumento de adoração e serviço. Devemos fugir dos extremos, nem desprezo do corpo, nem idolatria dele. Como está escrito em Provérbios capítulo 23, versículo 29 ao 35, quero apenas fazer um resumo desta passagem. Você, caro professor, caro ouvinte, ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito, Deus te abençoa. Fala do perigo das paixões e vícios que destroem o corpo, a mente. Portanto, esse texto alerta contra o descontrole e a busca insaciável por prazeres que afastam de Deus. A sociedade moderna promove o corpo como ídolo, mas os cristãos é chamado a viver com modéstia, pureza, discernimento. Devemos buscar o equilíbrio, lembrando que o corpo é instrumento para glorificar e não para ser glorificado. Já estamos chegando ao final. A verdadeira marca do cristão, o povo de Deus, é diferente porque carrega o selo do Espírito Santo e não a marca do mundo. O corpo é palco da adoração verdadeira e não é para ser ferido, mas santificado. Somos chamados a viver de forma que o mundo veja a marca de Cristo em nossas condutas, palavras e pureza. O que você tem comunicado com o seu corpo? Será que você tem comunicado uma vida de piedade diante de Cristo ou uma vida de sensualidade e rebeldia diante do mundo? As marcas que você carrega, física ou espirituais, glorificam a Deus ou agrada ao mundo? Portanto, hoje Deus nos chama ao arrependimento e à consagração. Entregue seu corpo ao Senhor, Ele o usará como templo vivo para a sua glória. Deixe que o Espírito Santo imprima em você a marca da santidade, da pureza e da obediência. Portanto, é o que está escrito no capítulo 9, capítulo 12, versículo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É de Deus nós apresentarmos aquilo que Ele nos deu. Apresente com sabedoria, presente em santificação, em honra e em temor, porque Deus nos deu e Ele nos santifica em todo momento. Portanto, Ele nos santifica, Ele nos separa, Ele nos escolhe como seu povo, para poder brilhar, para poder não para julgar o mundo, mas para ser um padrão, para ser um modelo de vida para o mundo seguir. Nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Ame a si mesmo, teme a Deus, ame a Deus e o próximo
ame o próximo como a si mesmo. Amém.